Olá, queridos! Aqui é a Lara Umbelina, eu sou psicóloga e o vídeo de hoje tá diferente. Eu vou falar com vocês sobre uma série super queridinha aí entre as pessoas e que também já está ganhando o meu coração. This Is Us, uma série dramática norte-americana que tá ganhando o coração de várias pessoas. Inclusive, você já assistiu, Max, essa série? This Is Us? Ainda não. Vamos ver o que me aguarda aí para ver se vale a pena. Vou te convencer. Então vamos lá. Gente, continuando, essa série, ela aborda diversos temas ligados às relações familiares. Relações familiares, relações interpessoais, questões emocionais também, de uma forma bem dramática, bem intensa, mostrando as dores, né, as dificuldades das pessoas, as superações também de vida, o que traz assim um lado mais motivacional e que mexe com o nosso coração para nos incentivar também a trazer algumas reflexões da nossa própria vida. De uma maneira bem simples, abarcando ali o cotidiano, o dia a dia das pessoas, mas com uma grande profundidade nos temas trabalhados. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Aqui nesse canal nós temos vídeos todas as quintas-feiras. Temas ligados ao autocuidado, saúde mental, muito de psicologia. Então vamos juntos, vamos nessa que o tema tá muito bom. Então, de maneira bem resumida e sem spoiler, eu vou contar para vocês um pouco da história para a gente começar a avaliar algumas coisas. Rebecca e Jack, um casal que tem trigêmeos, Kevin, Kate e Randall, sendo que esse terceiro filho, ele foi adotado na maternidade, porque a Rebecca perdeu um dos filhos dos trigêmeos no momento ali do parto, e apareceu essa criança que eles resolveram adotar. Randall é um negro, então já traz uma diferença em relação à família, que é uma família branca, né? Então isso já começa a trazer ali alguns desfechos. Mas aí o mais interessante é que essa história, ela vai contando, vai sendo apresentada de maneira temporalmente diferente. Então mostra momentos deles adultos, deles com as famílias já, os trigêmeos, né? Mostra momentos deles crianças, mostra momentos inclusive do casal antes de engravidar, momentos do casal, assim, quando crianças também. Então esse desfecho temporal de idas e vindas facilita a gente compreender algumas coisas, de avaliar e entender o aspecto psicológico, né, do porquê de determinados comportamentos de cada pessoa. Então, traz esse envolvimento para a gente entender mais sobre a história de cada um, que é muito interessante. Eu acho essa série bem realista, porque ela traz aspectos do dia a dia, coisas simples da rotina, da convivência familiar, de dores, né, bem pessoais também, trazendo um pouco desse lado das tristezas em meio às coisas que a gente às vezes não percebe no dia a dia, que eles fazem esse aprofundamento, mas que essas dores elas não impedem os momentos alegres, né? A convivência ali mais feliz entre as pessoas, entre as famílias, o que traz assim uma aproximação maior nossa para se envolver com a história. Então, de maneira realista, porque a vida não é perfeita, tem esses altos e baixos, tem dificuldades, mas também tem alegrias, né? Não exclui esses momentos. E a série consegue trazer de uma maneira bem bonita esses acontecimentos do dia a dia. O que é interessante também nesse vai e vem temporal é que a gente começa a criar mais empatia com todos os personagens, porque aproxima, né, dessa história individual de cada um. E aí não tem como a gente ter uma visão assim de quem é o vilão, de quem é o mocinho, como esses filmes geralmente apresentam, né? Esse padrão mais tradicional do bem e do mal ali dentro do enredo do filme, da série. Então essa série ela não passa essa imagem pra gente, essa sensação. Então quando a gente começa a criar alguma indisposição ali com algum personagem, rapidamente a gente já começa a compreender o porquê desses motivos, porque vai trazendo toda a história do porquê que isso aconteceu, e aí a gente começa a ter mais compaixão, mais empatia, entender que na vida, né, na vida real, no dia a dia, a gente não tem essa dualidade tão definida em cada pessoa. Então nós temos os lados bons, os lados ruins, temos dificuldades e o porquê dessas dificuldades aparecerem.
fazer esse resgate histórico é algo muito rico. Inclusive, já começo a fazer aí um paralelo de um caminho terapêutico, que é o que a gente faz, né, num consultório, de entrar em contato com a nossa história, para começar a compreender os porquês da gente agir de determinada maneira e o quanto que isso ressignifica a nossa maneira de ver a vida, nossos sentimentos, o nosso entendimento com as coisas. Então, a gente consegue ampliar essa noção com cada episódio que vai acontecendo. Por isso que eu acho, inclusive, que é uma série bem terapêutica, que faz a gente pensar e refletir nos comportamentos, nos motivos pelos quais a gente age de determinada forma, a gente sente mais, né, as dores, as alegrias. Então, isso é bem trabalhado em cada episódio dessa série. Um outro aspecto que é bem interessante da gente perceber, que como são trigêmeos, sendo que 2, né, são gêmeos univitelinos ali, da barriga mesmo, e o outro que foi adotado, mas mesmo assim eles estão ali crescendo no mesmo ambiente, com os mesmos pais, com as mesmas condições financeiras e mesmo com todo esse padrão, né, de como que as coisas poderiam ser mais assim, refletindo na personalidade de cada um, a gente vai ver que cada um vai desenvolver uma personalidade diferente. Cada um, né, tem as suas dificuldades, as suas facilidades, seu jeito de ver, de interpretar uma mesma situação. E isso também nos ensina que mesmo a gente ali no mesmo lugar, as percepções são diferentes. A maneira da gente aprender as coisas muda muito. Então, às vezes mostra ali um mesmo acontecimento, como que impactou um filho de determinada forma e o outro teve uma outra visão, os pais tiveram outra. Então, para a gente compreender essa dinâmica da relação familiar, da como que a gente assim aprendeu as coisas da vida, é muito interessante perceber, né? Então, mesmo com as mesmas condições, temos respostas diferentes. E o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai desenvolver esses aprendizados? Aí é a experiência particular de cada um. E isso é o bonito da vida, que traz esse dinamismo e essas particularidades nas experiências que temos. E aí, você que já assistiu essa série, o que você está acompanhando dessas reflexões? Concorda comigo? Já pensou de uma forma diferente? Comenta aqui embaixo para eu saber que a gente vai continuar essa conversa. E se você que ainda não assistiu já está se interessando por esse tema, me conte aqui também para a gente conversar. Agora eu vou conversar com vocês só rapidamente alguns pontos de cada um desses trigêmeos, né? A personalidade mais marcante, assim, que a gente pode começar a fazer algumas avaliações. Kevin, Kate e Randall. Kevin, né, eu tenho que começar falando por ele, até porque ele já tem essa característica mais marcante de ser o destaque, o brilhante, ele tem esse lado mais competitivo, ele é mais intenso, impulsivo, ele tem grandes expectativas em relação à vida, mas também mostra algumas fragilidades emocionais, também em relação à autoestima. Por mais que ele seja assim, tem esse destaque de uma imagem pessoal super atraente, esse estereótipo, mesmo assim a gente consegue ver algumas fragilidades, principalmente se a gente for fazer esse resgate da história dele, quando ele era criança, né? O quanto que a percepção, veja só, né? A percepção que ele foi criando da maneira da mãe dele cuidar dos filhos, achando que o irmão, né, adotivo, tinha muito mais privilégio, muito mais cuidado e atenção da mãe, isso foi gerando nele um sentimento ali de rejeição. E o quanto que isso também já impacta na relação que ele tem, né, com o irmão mais velho, né? Então toda essa questão ali de ciúmes começa a aparecer e isso tem um grande desfecho nas relações que ele vai desenvolvendo, inclusive com outras pessoas ao longo da história. Então, Kevin tem uma personalidade marcante. A outra filha ali é a Kate, né? A segunda que nasceu, também nasceu lá dos mesmos pais. E ela tem uma história, assim, bem marcante, bem intensa. Ela é uma pessoa muito cuidadosa, amorosa, né, com as pessoas, mas enfrenta dificuldades em relação ao próprio corpo, o peso, né, esse descontrole com a alimentação, transtornos alimentares a gente consegue identificar ali que existem, e muito a ver com os medos que ela foi desenvolvendo, né, o medo do abandono, da rejeição, mostra ela ali com sofrendo alguns bullying, algumas preocupações e comparações com a mãe,
com o corpo da mãe. Então, desde novinha, ela tem essa preocupação mais exacerbada em relação à imagem dela. Isso a gente já começa também a observar sobre o impacto disso na autoestima, né? Então, assim, traz, né, a gente uma compreensão muito grande de o impacto que isso tem na vida das pessoas. A dor carregada, né, o peso e o quanto que a gente pode refletir a respeito do nosso comportamento alimentar, do nosso comportamento com a gente mesma, com as pessoas, em torno dessa questão da imagem, da autoestima, do medo. Então, é uma personagem que dá pra gente fazer uma avaliação, assim, bem interessante e profunda sobre esses comportamentos. Inclusive, se vocês tiverem mais interesse, depois eu posso fazer um vídeo específico, né, sobre a Kate, também sobre o Kevin e o Randall, né? Acho que mais pela Kate no sentido de ser um assunto do comportamento alimentar, que é um tema que eu já tenho aqui alguns vídeos no canal para vocês. Mas dando sequência, então, um outro irmão, né? Um grande querido aí pelas pessoas, né? Eu ouço bastante comentários sobre ele, que é o Randall. Ele foi o terceiro filho ali que foi adotado. Ele apareceu na maternidade, né, no mesmo dia em que os irmãos dele nasceram e mostra todo um desfecho em relação a essa diferença, né? Algo mais marcante, né, essa diferença que tem com a família. E o quanto que isso gera nele alguns comportamentos a mais, né, de mais cuidado, organização, ele é muito detalhista, até beira assim o lado do perfeccionismo também, né? Então tudo isso mostra uma necessidade grande dele se esforçar para fazer as coisas bem feitas, né? E ter um destaque também. Então isso tem muito a ver com a nossa autoestima, se a gente for começar a entender assim mais sobre as nuances desses comportamentos. E, inclusive por ele ter tido, né, como eu comentei do Kevin, ele teve essa atenção muito grande da mãe, mas ao mesmo tempo ele se sentiu rejeitado, inclusive pelo irmão, que não aceitava ele, né, e rejeitado em outros contextos e outras situações. O quanto que isso também impacta emocionalmente, gerando ansiedade, insegurança, mas mesmo assim ele traz um desfecho muito bonito de como que ele lida com essas coisas, como que ele cria, né, a própria família e mantém os relacionamentos. Então, esses três personagens e também todos os outros que se envolvem com eles, né, namorados, mulher, esposo, então pessoas que fazem parte da história vai também agregando a nossa percepção das relações humanas e a condição da gente entender, né, como que se dá esse desfecho e traz essas reflexões profundas a respeito da vida, das relações, maternidade, paternidade, relações consanguíneas e muitas outras. É uma série recheada de ensinamentos e reflexões. Então, se você quer se aprofundar e se apaixonar por essa história, lembre-se também, né, de um detalhe que você pode lidar ali também com alguns assuntos que não são tão fáceis assim, né? Realmente traz um drama. Traz muitos temas de perdas, luto, suicídio, transtornos mentais, né? Como eu falei, transtornos alimentares, depressão, ansiedade, vícios, traumas da vida. Então, tudo isso traz um impacto. Inclusive, se você se identificar com alguma história, né? Se você sentir que isso está sendo muito intenso para você, vá aos poucos, né? Não precisa assistir logo muito de uma vez e, se precisar, também procure um auxílio para você, porque às vezes a gente entra em contato com alguns assuntos que afloram, né, coisas que a gente já viveu também. E a gente pode, inclusive, utilizar esses temas para serem aproveitados a nosso benefício, para a gente começar a entender mais a respeito de si próprio. Então, se algum tema chamar a sua atenção, leve para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, para você entender mais ao seu respeito também, né? Utilize dessa forma que você também pode se beneficiar. E aí, Max? Te convenci de assistir essa série? O que você achou? Esse drama tão bonito que carrega aí essa história toda? Me convenceu, já pulou pra frente da fila. Então pronto. Vou colocar na lista aí, com certeza vou assistir. E você também, né, se você começar a assistir, comenta aqui pra gente conversar mais sobre isso. E se você me acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva nesse canal também. Comente aqui embaixo se você quer logo saber, assim, alguma avaliação psicológica de algum personagem, porque eu posso me organizar melhor aqui pra gente
trazer mais conteúdos para você. Então vamos juntos aprender mais!